Vão passar só um ponto de vista para eu, para você e para quem vai me dar atenção. Tudo bem? Então vamos que vamos. Você que frequenta uma casa de oração ou frequenta uma igreja, eu venho dar só um conselho a você. Conselho simples, mas que ele é de grande valor, tá entendendo? Você frequenta a igreja, aprenda 100% a ler as escrituras. Neblina, eu não gosto de ler, eu não pretendo ler, eu não tenho desejo em ler. Aprenda a ter desejo em leitura da Bíblia. Eu não estou falando para você ler livros, eu estou falando para você ler as escrituras, a Bíblia que os cristãos andam debaixo do braço. Você que é cristão, principalmente, aprenda a ler esse livro, aprenda a ler a Bíblia. Esse é o maior conselho que eu vou lhe dar hoje. Por que, Neblina? Porque eu quero lhe passar essa visão que você tem que ler Bíblia. Dependente do que aconteça, dependente do que possa ver, dependente do que possa acontecer no meio da casa de oração ou no meio cristão, leia a Bíblia. Mas por que isso agora, Neblina? Porque eu quero que você leia. Não é sobre... Você não me faz perguntas. E você não tem a obrigação de fazer o que eu estou lhe mandando. Você não tem obrigação. Mas você tem a obrigação de aprender sobre aquilo que você está buscando. Sobre o que pessoas estão lhe ensinando. Aonde você está em um ambiente que ensina sobre Bíblia. Tá entendendo? Então o simples que você tem que fazer é o quê? Não é ler a Bíblia? Não, Neblina, mas não gosto de ler. Mas não é sobre gosto, meu irmão. Gosto ele passa. Pega a visão. É igual você comer uma comida. Quando você come, que você está saciado, você perdeu o gosto sobre ela. Mas depois vai voltar o gosto. Depois você vai querer comer ela de novo. Do mesmo jeito é a Bíblia. Você vai ter que aprender a ler essa Bíblia. Você vai ter que aprender a ler esse livro. Ah, mas eu não gosto. Não é sobre gosto, é sobre aprender o que ela tem a ensinar. Mas as pessoas não estão me ensinando. Não é o que as pessoas lhe ensinam. É sobre o que você tem que aprender. É sobre você e você. É entre você e Deus e mais ninguém. É entre você e Cristo e mais ninguém. Não é sobre o que as pessoas vão passar para você. Não é isso. É sobre o que você tem que aprender. É sobre o que você tem que saber. O que eu tenho que saber, Neblina? O que você tem que saber? Você tem que saber quem é Deus para você. Não quero que você saiba sobre o Deus da pessoa, o Deus do que a pessoa está passando. Não. É sobre quem é Deus para você. É muito fácil hoje em dia falar sobre Deus, é muito fácil hoje em dia falar sobre Bíblia. Vamos falar sobre Bíblia. O livro tal, capítulo tal, versículo tal disse assim. E aí? Teu ponto de vista, o meu ponto de vista é um. E o teu? Qual foi a experiência que tu teve com as escrituras? Eu não sei. Fundamento. Me dê um fundamento que a Bíblia passa para você. O maior fundamento da Bíblia. Eu tenho o meu, e o seu? E o seu fundamento? Qual o teu fundamento bíblico? Ser salvo. É só ser salvo? É só tu ir na igreja e ser salvo? O que traz a salvação? A salvação cristã. O que motiva a salvação cristã? Eu não sei. Isso. Por que você não sabe? Porque você está deixando pessoas lhe ensinar, em vez de você buscar aprender o que você tem que aprender para viver. Não é sobre o que as pessoas lhe ensinam, porque ele já está vivendo o que ele está aprendendo. E você, o que está aprendendo? Hoje em dia ninguém foca nisso, tá entendendo? As pessoas focam em milagres, as pessoas focam no que as pessoas estão dizendo, as pessoas focam em um vídeo na internet sobre pessoas que já estão em alto calão, em conhecimento, em estudos e mais estudos e mais estudos. E tu tá aprendendo o que com essas pessoas? O que tu tá aprendendo com essas pessoas? Eu tô aprendendo o que elas estão me ensinando. O que elas estão lhe ensinando? Qual o significado da Bíblia, meu irmão? Qual o significado da palavra? Eu tenho o meu e o seu. Mas tu não vai dizer não, Neblina, o que tu pensa, o que tu acha sobre a Bíblia? Eu não posso dizer porque vou dizer pra você o que eu acho sobre o que eu tenho, sobre o pouco de conhecimento que eu tenho. Eu não vou dizer por quê. Porque pra você vai se tornar em vão. Você não está preparado para uma conversa de eu para você. Porque você não lê. Por você não ler, você não está preparado para escutar alguém falando sobre Cristo. Se eu não leio as Escrituras, eu não estou preparado para saber o que a pessoa tem a dizer sobre Cristo. Mesmo eu lendo, às vezes, eu não consigo falar sobre Cristo quando alguém chega com muito conhecimento. Por quê? Porque tem pessoas que no momento que começam a ensinar, elas começam a gritar, elas começam a ultrapassar o seu nível, a sua altura de voz, elas começam a gritar, elas começam a cobrir você com o grito deles. Então eu entendi que a palavra não é baseada em grito. Eu aprendi que a palavra é baseada em obediência. Então o que você tem que fazer nas Escrituras? Leia as Escrituras, leia a Bíblia, aprenda o que ela tem a ensinar, obedeça o que ela tem a dizer e faça o que ela tem a lhe dizer. Dependente, não debata, não discuta. Alguém chegou para debater sobre Bíblia ou alguém chegou para lhe perguntar sobre a Bíblia? A Bíblia ela é baseada em um só fundamento. E dá muito de pregar o Evangelho. Pregar qual Evangelho? Qual Evangelho que eu tenho que pregar? Aquele que as Escrituras estão me passando dia após dia
quando eu me dedico e quando eu me disponibilizo a ler sobre ela. Isso é o que as Escrituras me ensinam. É ensinar o que eu aprendo com a Bíblia. Não ensinar às pessoas aquilo que está fora da Bíblia ou aquilo que as pessoas têm a me passar, não. A palavra do Senhor diz o que? Dás de graça o que recebeste de graça. O que eu recebi de graça? As Escrituras Sagradas de Deus. O que a Bíblia tem a me passar? Não, mas tu comprou a Bíblia. Sim, eu comprei a Bíblia. E o que é que tem a ver eu comprar a Bíblia com buscar conhecimento sobre o que um homem pode dar a você? Um homem me dá aquilo que ele tem a aprender com outra pessoa. Se eu quiser conhecimento, meu irmão, eu vou o quê? Eu vou estudar outro tipo de conhecimento. Se eu quiser aprender a obedecer às Escrituras, eu tenho que ler o que as Escrituras têm a me ensinar. A palavra se baseia em obediência. Não se baseia em teoria, metafísica ou em ciência. É obediência. Quando você entender que a obediência ela vale mais do que todo o conhecimento do mundo, acabou-se. Você não precisa mais. Você zerou a vida. Você zerou. Você não precisa mais de alguém para lhe ensinar ou para lhe induzir. Não, você já tem o maior ensinador, você já tem o maior professor, você já tem aquele que lhe ensinou tudo que você precisava aprender. Isso é fundamento, isso é Bíblia mesmo. Então, o conselho que eu lhe dou hoje é ler a Bíblia. As pessoas estão falando mal das igrejas, leia a Bíblia. As pessoas estão falando mal de líderes, leia a Bíblia. Eu quero que alguém fale mal de Cristo. Eu quero. A única coisa que uma pessoa pode falar mal de Cristo é dizer ele não existe. É a única. E até hoje, todo mundo que tenta dizer que ele não existe sempre prova a existência dele. Muito claro isso. Mas como assim? Não preciso debater sobre isso. Eu não vou falar sobre a existência de Deus. Não, se eu sei que ele existe, pra mim ele existe, pronto. Pra mim ele existe. Eu não preciso que alguém diga, mas eu vou te provar que ele não existe. Como tu vai provar que a partir do momento que tu diz que ele não existe, ele já tá existindo na tua mente? Cara. Se ele não existisse, tu nem sequer lembrava a existência dele. Então a partir do momento que tu lembra que Deus, ele é Deus, ou dizer ele não é Deus, tu já tá provando a existência de um Deus. Isso é lógica. Isso é lógica. Isso aqui, ó. Usar a mente. Então não existe debate, não existe conhecimento acima do conhecimento. Não. Só existe aquela questão, obedeça e leia a Bíblia. Mas eu não quero ler. Então pronto. Seja uma marionete na mão de pessoas de conhecimento. Seja marionete na mão de pessoas. Um ventrílope. Pessoas pegam, amarram as cordas em cada ponta do seu dedo e começam a manipular você assim. Se você não quiser ser manipulado, você tem que ler Bíblia. Se você não quer ser guiado por qualquer pessoa, leia a Bíblia. Isso é fundamento. Isso é base fundamentais. Cristo, para ele vir ensinar, ele precisou aprender com o Pai. Do mesmo jeito que você tem que aprender. Para você ir até o céu, você precisa conhecer a Cristo. Pronto. Quando você conhece a Cristo, Cristo leva você até Deus. Pronto, acabou-se. Então, essa é a passagem de visão que eu tenho a dizer a vocês. Você que é cristão, aprenda a ler Bíblia. Aprenda a buscar conhecimento bíblico. Não conhecimento dos homens, não livro, não teoria, não base fundamentais sobre o que o homem pensa, não. Leia a Bíblia. Esse é o maior conselho que eu tenho a lhe dar. Não, tu é cristão, não importa sobre a minha religião. Eu só tenho a dizer a você. Leia a Bíblia, independente do que aconteça. Não desrespeite ninguém, não fale mal de ninguém, mas acima de tudo, leia a Bíblia. Assim você vai ter uma visão do que você precisa, um conhecimento do que você quer, e você poderá falar daquilo que você aprendeu com as Escrituras, não com o que os homens têm a ensinar. Não, leia a Bíblia. Só isso. Pega a visão, Brasil.